Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de agora é uma regra que existe no futebol espanhol, que é uma regra muito ruim e uma regra que pune demais o time pequeno, uma regra que ajuda a aumentar a distância dos clubes grandes, dos clubes mais poderosos para os clubes de menor investimento. E o assunto acabou vindo à tona porque o Barcelona anunciou na quinta-feira, apresentou na quinta-feira o atacante dinamarquês Martin Braithwaite. É um atacante que estava jogando no Leganés, um atacante de 28 anos, jogador de área, jogador de presença de área, mas também pode jogar aberto pelo lado esquerdo, jogador da seleção dinamarquesa que estava jogando no Leganés. Leganés é um time pequeno, tá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol e tudo. E acabou perdendo o seu jogador para o Barcelona sem poder fazer nada, sem poder agir, por conta de uma exceção que a Liga Espanhola permite e que é uma exceção que eu discordo completamente. Por quê? Vamos lá, o Barcelona teve o Dembélé mais uma vez machucado, uma lesão, uma ruptura de músculo que tirou ele da temporada, mais uma lesão do Dembélé desde que chegou, a contratação até hoje é uma contratação que só deu errado, mas o Dembélé se machucou com a janela de transferências internacional fechada na Espanha, né? Então você não pode contratar, você não pode registrar nenhum jogador, em tese você não pode registrar nenhum jogador na Espanha nesse momento, porque a janela lá está fechada para registro de novos jogadores. A janela fechou no final de janeiro. Mas há um dispositivo no futebol espanhol que diz que se um jogador se machucar por mais do que e sua ausência ficar comprovada por uma junta independente, por médicos independentes, por mais de 5 meses, o clube que perdeu esse jogador pode contratar fora da janela de transferência, desde que esse jogador esteja no futebol espanhol. Ou seja, essa transferência ela não pode ser uma transferência internacional. Tanto é que o Braithwaite vai chegar e não vai poder jogar na Liga dos Campeões. Já chegou e não pode atuar pelo Barcelona na Liga dos Campeões. Né? É o Barcelona que tem muitos desfalques no ataque. O Suárez, por exemplo, está fora há muito tempo ainda. Enfim, e aí foi essa exceção, o Barcelona comprovou que o Dembélé vai ficar mais do que 5 meses afastado e foi autorizado a contratar fora da janela de transferência, ou seja, foi autorizado a contratar com a janela de transferência fechada. O que o Barcelona fez? Começou a olhar um montão de jogadores na Espanha, ou jogadores que estavam sem contratos. Aí pensou, por exemplo, até no William José, o atacante brasileiro da Real Sociedad, acabou desistindo porque ele ia ficar muito caro, e olhou para o Braithwaite e olhou sua multa de 18 milhões de euros e falou, vou lá pagar. E pagou. Pagou 18 milhões de euros, levou o Braithwaite e o Leganés, que está lá brigando contra o rebaixamento, ficou a ver navios. Tem uma série de situações aí. Primeiro, o primeiro ponto, eu sou completamente contra a regra. Você tem um elenco curto, se machucou, um abraço, amigo. É a falta de sorte que pode acontecer com qualquer um. Você tivesse aumentado seu elenco, o Barcelona já sabia que o Suárez estava machucado. Por que não contratou alguém na janela? Por que não foi firme alguém na janela? O Barcelona ainda emprestou jogador de ataque, emprestou o Carles Pérez, vendeu, negociou, né, com opção de recompra, o Carles Pérez para Roma. Tudo bem, é garoto, né, então não ia resolver, provavelmente não resolveria os problemas do Barcelona de ataque, o Carles Pérez, mas é bom jogador, é um bom potencial, já fez gol na Roma, já atuando pela Roma, já fez gol ontem na Europa League. Então o Barcelona fez isso, com a janela aberta. E aí o Dembélé se machuca e ele vai comprar com a janela fechada. Eu sou totalmente contra, né? Acho que você não... Ah, mas é que machucou, é falta de sorte. Falta de sorte faz parte do futebol, gente. Falta de sorte, né? Quantas vezes aconteceu, né? Não tem o que fazer. É parte do jogo. Esse é o primeiro ponto, sou totalmente contra. Partindo do princípio que tem a regra,
a regra tem um ponto que deveria ser aplicada obrigatoriamente. Essa contratação não pode ser com pagamento de multa. Por que não pode ser com pagamento de multa? Porque o Leganés, a multa do Bright White era 18 milhões de euros. Então a multa rescisória está lá. Se você paga os 18 milhões de euros e o jogador quer ir, o clube não pode fazer nada. E aí você está punindo demais os clubes, qualquer clube, né? Mas você está punindo demais, no caso, o clube pequeno, o clube de menor poder. Por quê? Porque pensa no Leganés. Ele olhou e falou, tem aqui minha janela de transferências, esses jogadores aqui vão ficar, não tem ninguém para sair, não tem nenhuma proposta, chegou, não tem proposta oficial, beleza. Fechou a janela, não contratei ninguém, eventualmente, não perdi ninguém também, vou com esse time. Ele fez um planejamento e se defendendo com o fato da janela ter fechado. Porque alguém poderia, na janela, pagar 18 milhões e levar o Bright White. Poderia? Perfeito. Se acontecesse, o Leganés, dentro da janela, iria olhar e falar, beleza, perdi o Bright White, vou correr atrás de alguém. Dentro das minhas possibilidades, recebi 18 milhões de euros pelo Bright White, vou gastar para contratar alguém? Ok, seria dentro da regra do jogo. Do jeito que foi feito, o Leganés se tranquilizou, entre aspas, né? Falou, opa, não perdi ninguém de ataque, tô tranquilo não, porque ele tá brigando para não cair, mas vou com esse time aí, ok. Aí depois que a janela fecha, vai alguém lá e paga 18 milhões e leva o Bright White sem o Leganés poder fazer nada. Aí é uma regra muito punitiva ao clube pequeno. Por quê? Porque 18 milhões de euros é uma multa pequena, vergonhosa não tem nada a ver, é uma multa pequena, é uma multa irrisória para o Barcelona. O Barcelona pega 18 milhões, vai lá e paga e leva o cara. E aí você tem dois pontos. Será que com 18 milhões o Leganés conseguiria contratar outro jogador? É um primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o mais importante, a janela está fechada para o Leganés. O Leganés, através do Martín Ortega, o seu diretor esportivo, ele reclamou demais dessa regra, porque ele pediu à Federação Espanhola, ô Federação, já que o Barcelona levou o meu atleta de forma com pagamento de multa, eu não podia fazer nada, eu quero ir ao mercado contratar. A Liga Espanhola não deixou, porque o Bright White, o Leganés não teve ninguém machucado. Então, olha só que maluquice. Você abre uma exceção para o Barcelona, uma exceção que o Barcelona deveria arrumar um jeito de prever, ainda mais um clube do tamanho do Barcelona, né? Deveria estar defendido disso, porque lesão pode acontecer, qualquer um pode se machucar, beleza. Você abre essa exceção e depois você ainda permite que essa contratação seja feita à revelia do clube que tem o jogador. Por quê? Porque foi feita com pagamento de multa. Deveria haver uma regra seguinte, isso pode ser feito, mas desde que o clube concorde, ou desde que o jogador esteja sem contrato. Né? Porque o jogador sem contrato pode ir para qualquer lugar mesmo com a janela fechada. Ok, não é uma transferência, é só um acordo. Desde que as inscrições do campeonato em questão estejam abertas. Então, esse é o ponto. Agora, do jeito que foi feito, pune demais o Leganés, pune demais os times pequenos, né? Porque vamos supor que a lesão tivesse sido no jogador do Leganés. Ele ganharia essa autorização e ele não teria poderio econômico para ir buscar quem ele quisesse. O Barcelona tem poderio econômico para ir buscar um cara de 18 milhões de euros que era o jogador do Leganés. Então, essa regra, por si só, para resumir, eu acho a regra um absurdo. Você permitir alguém contratar porque o jogador se machucou. O jogador se machucar faz parte do jogo, faz parte do futebol. A partir do momento que tem a regra, deveria haver uma imposição. Você pode contratar desde que você entre em acordo com o clube. Porque o Leganés poderia, vamos supor que houvesse essa regra, o Barcelona falar, beleza, quanto é a multa do Leganés? 18, vou dar 18. O Leganés poderia falar, não quero vender, não vou vender. Ou então me dá mais, me dá 25, me dá 30, ou não quero vender. Então, cara, essa regra é uma regra que é altamente elitista. Primeiro, ela é uma regra que não defende o mérito. Não defende o mérito. Quem não se planejou pode tentar consertar a sua falta de planejamento, ainda que uma lesão seja algo eventual, uma falta de sorte, como queiram, beleza? No Dembélé tem até que ver se é falta de sorte, mas isso aí é tema para um outro vídeo. Primeiro, então ela é uma regra que
não reconhece o mérito. Ela dá chance para quem se planejou mal. E a outra é uma regra que aumenta o abismo dos times grandes para o time pequeno. É uma regra completamente estapafúrdia. O Barcelona, em tese, não tem culpa, porque a regra não foi feita para ele, a regra já existia, né? E o Leganés até teve uma postura de dizer, não tenho nada contra o Barcelona está usando o que a regra permite, mas a regra é errada. E a regra é muito ruim, porque, de novo, premia o incompetente e pune quem se planejou e ajuda a aumentar o abismo dos times maiores, dos times mais poderosos para os times de menor investimento, para os times pequenos. Então, enfim, acho muito ruim essa regra. Vamos ver o que o Bright White vai fazer. Não é assim um jogador espetacular, é um jogador... tem na temporada 6 gols e 2 assistências, né, com o Leganés na temporada dele. Enfim, vamos ver o que o Bright White pode fazer para dar uma presença diária um pouco maior, você dá alguma possibilidade ali, de repente você bota ele na área, abre o Messi, abre o Griezmann na ponta, enfim. Vamos ver o que Setien vai fazer, mas a regra não é legal não. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Vem aqui embaixo no comentário. O ritual, o resto você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o like que ajuda demais a gente. Se inscreve no canal, estamos chegando a 215 mil inscritos. Aqui em cima tem o sininho das notificações para você ativar e ser avisado quando eu publicar um novo vídeo. E eu sempre termino o vídeo com 2 sugestões de vídeo na tela. Assiste mais um aí. Se você vir 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do BSR a crescer. Então dá essa moral aí para mim. Muito obrigado. Valeu. Tchau.